Boa tarde, professor Rafael. Tranquilidade? Como é que o senhor está? Boa tarde, professor Lucas. Boa tarde, turma. Hoje nós vamos, estou bem, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, sobre o processo de descolonização do continente africano e asiático. E hoje nós vamos verticalizar um pouco mais o tema, entrando em pontos mais sensíveis, como o pan-arabismo, pan-africanismo, e também discutindo mais alguns países, certo? Que são de destaque nesse período. Beleza. Vamos trabalhar hoje, descolonização da África e Ásia, na continuação. A gente deu a parte 1, a gente falou das ideologias, dos processos da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Hoje, para dar um ano de início, a gente está falando a partir de hoje de 1947. Vamos começar a partir de 47, que é um período que já temos as novas convenções mundiais, a ONU, novos pactos internacionais estão sendo assinados, surgimento do Estado de Israel, que é um pé de guerra ali no Oriente Médio. Vou falar de uma forma respeitosa, um pé de guerra ali no Oriente Médio. A gente hoje vai falar do pan-africanismo, pan-arabismo, que são ideologias que vão se difundir pelo mundo, são ideologias que vão utilizar como porta-bandeira, como ferramenta de incentivo, de luta, o convocar racial, a luta de cor, a luta de classe. Tudo isso vai ser evocado, vai ser implementado, vai ser partir para o mundo inteiro, essas ideologias. Para todos os povos africanos e negros do mundo, no caso do pan-africanismo, sobretudo até dentro dos Estados Unidos, e o pan-arabismo em toda a região do Oriente Médio, que na realidade até abrange um pouco dos povos muçulmanos, que nem são tão árabes de fato, mas os iranianos eles vão absorver essa questão do pan-arabismo, Vai ter questões religiosas que serão debatidas na Índia, que não são povos árabes, mas são povos que têm ali uma outra origem, estão localizados naquele contexto geopolítico. Bom, beleza. Descolonização da África e Ásia 2, hoje 5 de novembro de 2021, sexta-feira, e professor Rafael, manda bala. Vou abrir aqui o compartilhamento de tela e é com o senhor. Essa é a foto dos caras. Pronto, vamos lá. Antes de tudo, vamos começar hoje tratando mais diretamente sobre o pan-arabismo, certo? O pan-arabismo ele é um movimento, como o professor Lucas já trouxe. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre a questão das ideologias que estavam se formando, sobre a questão ali do crescimento do nacionalismo nessas nações que eram colonizadas, certo? E aí é nesse momento que o pan-arabismo vai surgir. Vai surgir como esse movimento político, que vai fazer o possível para reunir esses países que têm em comum a língua e a cultura árabe. Esse é o pan-arabismo, essa tentativa de união entre esses países, uma união política, uma união econômica, certo? Visando ali uma melhora para o continente, para aquela região ali, principalmente da parte norte ali da África, certo? E aí é interessante, a gente vai falar bastante sobre esses preceitos nacionalistas, certo? Que vão modular ali essa questão do pan-arabismo e também do pan-africanismo, como a gente vai ver um pouco mais à frente. E aí essa ideia do nacionalismo, de se opor às grandes nações, principalmente europeias, que eram as que, como nós vimos na última aula, que colonizavam os países dessa região, é a partir disso que eles vão traçar os seus principais objetivos, que é essa questão da independência dos países europeus e também, como o professor Lucas falou agora há pouco, a questão de Israel. Esses países arabistas eles serão contra a criação do Estado de Israel. Tá certo? Mas aí é interessante a gente frisar existiram vários personagens desse movimento panarabista, mas vai ser necessário, para um entendimento melhor de todos vocês, que a gente foque aqui nesse momento em um, que é o Gamal Abdel Nasser, certo? Que ele vai ser um dos principais nomes do pan-arabismo. Ele vai se tornar presidente do Egito e, para ele, o Egito
a nação do Egito, ela faz parte de 3 círculos. Ele vai definir, né, como 3 círculos de culturas, certo? A cultura árabe, a cultura africana e a cultura islâmica, certo? Esses 3 círculos. Então, para Nasser, era papel do Egito unir esses 3 círculos. Então, era como se fosse uma espécie de dívida histórica que o Egito teria com as outras nações ali, daquela região ali pan-arabista, que era de fazer, né, de liderar essa revolução nos 3 âmbitos, no âmbito africano, no âmbito árabe e também no âmbito islâmico, tá bom? E aí, a partir dessa fragmentação política, né, no mundo árabe, com várias revoluções acontecendo, vários países lutando pela sua liberdade, estava criando esse ambiente, né, podemos dizer assim, propício para o crescimento do nacionalismo, para o crescimento, né, pela mudança, né, religiosa, pelo fortalecimento das religiões, pelo fortalecimento das causas sociais, das questões sociais. E é nesse ponto aí que vai nascer um movimento, né, a partir do pan-arabismo, mas com um foco no Nasser, que vai ser o nasserismo, certo? Que vai ser um pan-arabismo, mas com a cara do Abdel Nasser, o presidente do Egito, aí nesse período. E aí, uma das principais questões que vai acontecer nesse período, um pouco mais à frente, lá em 1956, vai ser a questão da crise do Canal de Suez. Porque o que é o Canal de Suez? O Canal de Suez foi um canal feito pelos povos europeus para que eles tivessem aquela ligação ali entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, né? Para que conseguisse se levar mercadorias do continente africano para o continente europeu de maneira rápida. Só que, em 1956, o presidente egípcio, né, como nós já vimos, a partir dessa filosofia nasserista, e a partir, né, dessa visão pan-arabista de unificação dos povos, de uma unidade econômica, uma unidade que visasse o social produtivo desses povos, certo? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o fechamento do Canal de Suez, ele vai nacionalizar o Canal de Suez. Ele fala, opa, esses países não podem continuar da forma que estão, atravessando aqui o nosso país, atravessando o nosso continente, nos roubando, certo? E nós não ganhamos nada com isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai nacionalizar o canal, né? Que era a única linha que tinha ali de ligação entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, certo? E aí, isso vai causar uma perda econômica muito forte aos países europeus, principalmente, né, a França e a Inglaterra. E então, essa crise no Canal de Suez, em 1956, ela vai ser um marco assim definitivo para se definir o que seria esse novo mundo pós-guerra. Podemos dizer que, principalmente após essa crise no Canal de Suez, que nós tivemos uma nova ordem mundial surgindo, que nós não tínhamos mais agora os países, como a gente viu até na última aula, não temos mais os países europeus dominando. Quem nós temos agora são 2 figuras, né, nesse aspecto aí de Guerra Fria, os Estados Unidos da América e a União Russa Soviética. Então, para vocês frisarem, é legal. Esse momento, essa crise do Canal de Suez, vai ser o marco definitivo do fim da hegemonia colonial europeia no mundo, pelo menos de forma direta, tá certo? E aí, vamos agora discutir um pouco do pan-africanismo. Porque assim como o pan-arabismo, o pan-africanismo, ele também vai ser esse movimento de cunho, né, de caráter social, filosófico, político, econômico, que vai visar promover os direitos, né, do povo africano, tá certo? Constituindo, e aí um dos principais objetivos era que se constituísse um Estado soberano, certo? Dos africanos que viveriam na África ou fora da África, como a gente até discutiu um pouco brevemente, né, na nossa última aula. E aí uma das principais propostas desse movimento pan-africanista é a questão da ideologia, tá certo? A ideologia ali, ela está na estruturação social do continente, do remanejamento étnico da África, expulsar os invasores, os colonizadores e trazer de volta os africanos que estão em diáspora. Quem são esses africanos em diáspora?
são pessoas que foram escravizadas em outros continentes ou que foram postas fora de outros continentes, do continente africano para outros continentes, ou então já seus filhos, certo? Esses são os africanos em diáspora. E aí essa ideia de unir os grupos que estavam separados e separar os grupos que são rivais, vai ter essa questão da divisão continental, né, de reverter, melhor dizendo, essa divisão continental que foi imposta pelos colonizadores, tá bom? E aí, um dos maiores objetivos dessa União Africana, desse movimento pan-africanista, desse movimento da União Africana, é justamente implementar um continente livre, certo? Para a circulação de pessoas e um parlamento continental. Um tribunal, 3 objetivos principais. Esse parlamento continental, a circulação de pessoas, melhor dizendo, 4, a circulação de pessoas, um tribunal pan-africanista e uma moeda única, né, tendo o seu próprio Banco Central. Uma espécie de União Europeia, como a gente conhece hoje a União Europeia, certo? Onde eles não têm a moeda própria deles, o euro, e eles podem, os povos europeus ali, eles podem circular livremente entre eles. A União Africana, ela visa exatamente a mesma coisa, certo? Buscar essa união, essa integração maior entre o continente, pois a partir dessa integração, dessa união maior, será possível um crescimento, um desenvolvimento econômico e social do continente africano. E aí vocês podem perguntar, tá certo, professor, e aí, panarabismo, pan-africanismo, se eu falou dos africanos em diáspora, e como foi que os africanos em diáspora receberam todo esse burburinho que estava acontecendo, né, principalmente com lideranças africanas dentro do continente africano. Então, o que é que eu vou dizer para vocês? Por exemplo, no continente americano, existe um movimento, né, pan-americanista, o pan-africanismo americano. Por exemplo, na última aula, nós falamos de um nome, Marcus Garvey, certo? Marcus Garvey, ele nasceu na Jamaica, certo? E ele era pan-africanista. Então, ele se doou pela causa pan-africanista na América, certo? E também houveram muitas discussões, por exemplo, da aproximação do movimento pan-africanista com o socialismo, por exemplo, mas houveram tentativas de, por exemplo, se implantar o pan-africanismo para os negros de Cuba, mas não conseguiu que houvesse uma integração legal entre o pan-africanismo e o socialismo cubano, uma vez que as questões eram um tanto quanto diferentes. Os socialistas negros cubanos eles não se viam necessariamente como africanos. Então, né, o movimento não emplacou em alguns países socialistas da América Latina, principalmente, por essas questões de divergências no seu fim, né? Porque o fim do pan-africanismo é essa união, além da união entre os países do continente africano, a volta dos negros que estão em diáspora para o continente africano. Já nos outros países, a questão, eles tinham outras questões mais internas, né? Mais nacionais, mais de cunhos nacionalistas, tá certo? Então, hoje, eu falei aqui brevemente para vocês sobre o pan-africanismo e sobre o pan-arabismo, tá certo? Agora eu vou passar a bola para o professor Lucas, para ele estar dando continuidade à nossa aula de hoje. Beleza, pessoal. Muito interessante. Obrigado, professor, pela aula. Vocês puderam vislumbrar que a questão do pan-africanismo ela é muito mais séria, né? Sobretudo a questão da origem. É muito comentado isso. Eu achei interessante essa discussão. Na África, só dar um paralelo rapidinho, esse movimento ele foi muito mais fácil de se lograr êxito, porque você tinha uma elite, você tinha, na realidade, 2 tipos de elite, alguns países eram permitidos, sobretudo os de colonização portuguesa e francesa, a África Latina, mas na África Britânica e nas outras Áfricas que não eram de colonização latina, você tinha uma diferenciação racial muito grande. E uma das coisas que vocês vão pesquisar depois, a gente não vai poder trazer uma terceira aula, mas
vocês vão fazer essa pesquisa, no final nós vamos orientar, é a questão da África do Sul. Vocês vão trazer como foi o processo e como funcionou esse tipo de estrutura social dentro da colônia. E vocês vão ver, na minha opinião, enfim, são palavras minhas, foi uma das maiores vigarices, por assim dizer, da face da Terra, cara. Imagina você chegar no continente do cara, não é o seu continente, você o colonizou, mas você querer impor uma lei, uma política em que você vai segregar, você sendo a minoria, segregar um povo que é a maioria, povo nativo. É uma das maiores vigarices, cara, na minha opinião, a estrutura social. No caso dos outros países que não falavam a língua inglesa, que não tinham essa estrutura racista entre brancos e negros, você vai ter uma elite colonial que também, além da branca, que vai sair com o vir das independências, o chegar das independências, vai ter uma elite colonial negra nesses países. Em Portugal, você vai ter uma elite, em Portugal, eu digo Portugal colônia, Portugal África. Você vai ter uma elite colonial negra, uma elite intelectual negra. Nos países africanos, você também vai ter uma elite colonial negra também. E acadêmica. Então, esses povos vão a esses países, eles vão viajar, eles vão conhecer essa metrópole, e lá na Europa eles vão receber, digamos assim, a régua e o compasso para poder, na própria Europa, acreditem, vão receber a régua e o compasso para conduzir a independência dos seus países. Né? Porque sem educação, não se há revolução, não se há união de povos, diferentemente do que aconteceu aqui na América. Aqui na América, as questões sociais, elas são muito menos verticalizadas do que foi no continente... No continente... Que é isso aí, Rafael? No continente africano. Ô, velho, tira isso aí, rapaz. Bota o áudio, rapaz. Pô, pera aí, velho. Vou falar agora. Tira aí, pô. Peraí. Essa parte você corta, eu botei sem querer. É de sacanagem, pô. Mas enfim, faz parte, pô. Vou ficar tranquilo. Agora como é que você vai tirar isso aí, velho? Eu não sei editar, não, velho. Vai ficar assim mesmo. Tô nem aí. Continuando, pessoal. E agora vamos falar um pouco da Ásia, né? O Rafael fez uma brincadeira, tudo bem. Na questão asiática, sobretudo nas antigas colônias francesas da Indochina, a gente vai falar um pouco da independência e do surgimento do Vietnã, a guerra, foi o seguinte: a gente estava vivendo uma questão de Segunda Guerra Mundial e o Japão, com seu afã de expansão colonial, buscando o mercado consumidor, expansão do seu território e também a busca de matéria-prima, eles invadem, né, esse território da Indochina, a então Indochina Francesa, que era uma colônia, uma pérola na Ásia. Como é que fecha isso, Rafael? Que era uma pérola colonial na Ásia. E o que acontece? Com o Japão invadindo, acaba por destruir um pouco da estrutura colonial desse país, desse grande país, dessa grande colônia. E aí as ideologias socialistas, ideologias de revolução, ideologias de uma estruturação de autodeterminação dos povos acaba por chegar, sobretudo, advindas do modus operandi que vinha da China. A revolução do campo para a cidade. Então, nesses núcleos mais afastados do norte do Vietnã, que a gente conhece como Vietnã, o norte da Indochina, foi colocada ideologias que eram lideradas por um homem chamado Ho Chi Minh. E essa ideologia acaba ganhando os povos, né? A população mais pobre, mais miserável, mais marginalizada dessa colônia francesa na Ásia. E aí eles começam a formar um embate utilizando do próprio armamento do aparato francês, do aparato britânico, que foi colocado na colônia para combater os japoneses que tinham invadido,
eles vão usar esse armamento, vão conduzir assaltos, vai iniciar um processo de guerra de guerrilha. Lembramos que a França foi invadida pelos nazistas e a França está arrasada economicamente falando. E aí, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai acabar se aliando com a França, fornecendo equipamento, maquinário e armamento necessário para combater esses guerrilheiros. Só que a França não vai ter cabedal para embater. Em 1955, começa a cortar o suprimento francês, eles começam a perder algumas posições importantes, e os Estados Unidos passa a interferir diretamente na guerra com insumos. Guarde bem isso, com insumos. Diretamente, porém com insumos. Entretanto, a França vai perder tanta essa estrutura que os Estados Unidos vão acabar entrando fisicamente dentro desse território. A essa altura, os guerrilheiros do Vietnã do norte, daquela região do norte, que estava já até separado entre Vietnã do Norte e do Sul, porque a questão de manter a unidade estava tão difícil por causa dessa guerra de guerrilha, eles já estavam se autodeterminando como o original Vietnã e queriam tomar a região do Sul, que ainda estava guarnecida pelas forças coloniais. Mas com tal dificuldade, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai entrar nesse conflito, vai entrar de uma forma avassaladora, vai colocar seus militares lá dentro e vai fortalecer uma espécie de estado fantoche no sul desse Vietnã, que chama-se-á, obviamente, Vietnã do Sul. E aí entrará um embate, a priori, entre governos, né? O governo guerrilheiro do Vietnã do Norte e o governo fantoche, por assim dizer, do Vietnã do Sul. E a guerra vai se intensificar. O Vietnã do Sul ele não vai conseguir ter capacidade bélica para embater a diversidade de armamentos que o Vietnã do Norte vai ter, porque o Vietnã do Norte tem uma fronteira com a China, e a China recebia muito armamento e também produzia muito armamento de fabricação por concessão também da União Soviética. Então, vai entrar uma carga absurda de lançadores de foguete, de carros de combate, de armamentos, sobretudo a automática Kalashnikov, que é a K-47. Então, você vai ter um aparato militar extremamente forte, uma tropa chamada de Vietcongs, extremamente especializada na guerra de guerrilha na selva, formando armadilhas, conhecendo muito bem o território. E o Vietnã do Sul era mais ligado às cidades, menos campo, e mais cidades. Então, era um povo que não tinha a mesma manha, a mesma ginga, por assim dizer, do Vietnã do Norte. E os Estados Unidos, vendo que estava perdendo seu aliado, seu fantoche, que era o pequeno Vietnã do Sul, em 1967, passa a interferir diretamente, enviando para lá aproximadamente, nesses anos aí de 67 a 73, aproximadamente 480 mil soldados americanos. E essa interferência dos Estados Unidos vai gerar dentro do grande capitalista americano uma série de insatisfação popular, porque o povo estava vendo seus filhos, seus parentes, seus sobrinhos, sua família mesmo, envolvida diretamente e indiretamente, através dos altos impostos que os Estados Unidos estavam cobrando da sua população, para sustentar o esforço de guerra cá na Ásia. E o povo, né, o povo americano, estava começando a... Porque, diferentemente da Segunda Guerra Mundial, pessoal, a gente tem que entender que a gente está nos anos 60, não nos anos 40. E a Guerra do Vietnã é a primeira guerra que ela tem duas peculiaridades. Né? Uma grande guerra que tem uma trilha sonora excelente, vocês também podem pesquisar, e ela também é a primeira guerra, a primeira grande guerra, o primeiro grande conflito, depois um conflito desse porte, com a filmagem, o televisionamento que vai ter dessa guerra do Vietnã, só vai ter na Guerra do Golfo, lá em 90.
Então, você vai ter uma guerra em que o povo americano está assistindo os combates. E aí o povo americano fica escandalizado quando ele vê as suas tropas, os seus filhos, os seus conterrâneos norte-americanos fazendo o que estavam fazendo com o povo do Vietnã. Os Estados Unidos chegou com força total nessa região do Vietnã, bombardeando, utilizando armamento químico, armamento tóxico, desfoliantes para destruir a vegetação nativa e derrotar esses Vietcongues, de uma forma tão absurda, tão cara, tão bem dispendiosa, naquela coisa, naquela fome, naquela vontade de dizer: nós somos os Estados Unidos, não se metam com a gente. E usando de um aparato militar tão ostensivo contra a população nativa, lembremos que os Vietcongues são população nativa. Tá? São guerrilheiros, alguns, sim, matam, sequestram militares, enfim, cometem também atrocidades. Toda guerra tem atrocidades dos dois lados. Minha posição aqui não é defender um lado nem condenar o outro. Sou historiador, não juiz, e nem Deus, muito menos, para condenar ou julgar algum fato do passado, mas ambos os lados cometem atrocidades, mas o lado do Vietnã do Norte acabou tendo uma espécie de empatia do próprio povo americano, vendo aqueles fazendeiros sendo massacrados pelo poder de fogo absurdo. E os vietnamitas do Norte conheciam tão bem o território, faziam tão bem as armadilhas, sabiam tão bem se movimentar por aquelas grandes selvas da Indochina. E os soldados americanos eram meninos, moleques jovens, de 17, 18, 19 anos, que era basicamente fazia o alistamento obrigatório, a América chamava esses indivíduos, eles iam para a guerra aberta, um conflito aberto, de guerrilha, daquele porte, sem um preparo militar satisfatório, sem um preparo militar que deveria ter naquele território. Né? E com anos de treinamento, porque é um território extremamente hostil. A gente está falando de selva, a gente está falando de perigos da selva, a gente está falando de uma floresta que é extremamente úmida, a gente está falando de uma altíssima pluviosidade, a gente está falando de Sudeste Asiático, tem ventos de monções naquela região. A gente está falando de um exército paramilitar, que eram os Vietcongues, extremamente treinados, extremamente conscientes, extremamente entendedores do seu próprio território. E a gente tinha, em contrapartida, meninos que saíam da casa dos seus pais, playboyzados, moleques saíam da casa dos seus pais, e ia travar uma guerra. Né? Para eles, os jovens, era uma brincadeira. A priori era uma brincadeira, e depois eles viam que foi um tremendo caos. Muitos voltaram completamente mutilados, completamente desgraçados, perderam a sua vida, muitos perderam a vida, muitos perderam membros, parte dos seus corpos, perderam sua visão, sua audição por causa das explosões. Danos psicológicos absurdos, muitos foram presos, estão desaparecidos, né, até hoje, foram torturados. E a população nativa também sofreu, a população nativa do Vietnã. Os Estados Unidos, utilizando de agente laranja e de outras bombas, por exemplo, a bomba napalm, além de destruir a vegetação nativa, que foi um dano ecológico absurdo naquela região da Indochina, está falando de um produto, por exemplo, a agente laranja, que é o desfoliante, que é cancerígeno. E até hoje você tem uma série de deformidades, uma série de aberrações que ocorrem lá nessas regiões do conflito. Isso eu digo Vietnã, mas também inclui o Laos e o Camboja, países próximos que fazem fronteira, que eram também do complexo da Indochina francesa, né, esses três países. A gente está falando de países que teve sua água contaminada, de que teve um extermínio muito grande, um verdadeiro genocídio que foi perpetrado. E o presidente dos Estados Unidos, que conduziu essas operações nos anos 70, ele acabou perdendo sua força popular e foi até deposto. Teve um escândalo interno, sim, mas um dos fatores da deposição do Richard Nixon foi justamente o escândalo no Vietnã. O povo precisava, o povo lutava pelo fim da guerra. E aí você tem grandes personalidades, como o John Lennon, por exemplo, The Beatles. Poxa,
Jim Morrison e outros caras que fazem campanha pesada contra a guerra e vão usar a bandeira da paz. Você vai ver jovens nos Estados Unidos que vão enveredar por caminhos que são considerados, para a elite da época, considerados ilegais, que não promoviam aquele amor à pátria que os Estados Unidos queria, né? Desses jovens que fossem à guerra. Então, aí você vai ver o surgimento de movimentos, por exemplo, o movimento hippie, que se opõe a esse tipo de guerrilha. E os Estados Unidos, fatalmente, em 1975, ocorre a retirada, né? A derrocada, de fato. É uma guerra dispendiosa. A gente tem uma guerra que vai de 55 a 75, com um saldo de morte que beira milhões, e beira não, que ultrapassa milhões, mil perdões, na má colocação da palavra. Você tem uns danos que foram permanentes para aqueles que combateram, danos que se tornaram permanentes àqueles que sofreram com o conflito, um imbróglio econômico enorme, tanto nos Estados Unidos quanto no Vietnã. E os Estados Unidos, sabe, retira as tropas, né? O presidente, o Richard Nixon, ele assina o tratado em que ele se retira lá do Vietnã, deixando o Vietnã do Sul, o estado fantoche lá, a ver navios. Em questão de meses, o Vietnã do Sul é conquistado pelo Vietnã do Norte. Os Estados Unidos saem dessa guerra humilhados. Eu tenho uma frase de um professor meu que falava o seguinte: os Estados Unidos venceu todas as batalhas, mas perdeu a guerra. Perdeu a guerra porque era uma guerra que era considerada uma guerra infinita, porque tanto o Vietnã do Norte quanto o Vietnã do Sul, eles viviam ali naquele conflito, claro que o Vietnã do Sul, com interferência direta americana, mas viviam um conflito que era de procuração. Então, eles não parariam nunca de receber a reposição bélica, os armamentos que eram postos por essas potências dentro desse conflito, e aí a se desenrolar e desembrulhar e chegar no momento onde seria um país, uma terra completamente arrasada, completamente destruída pela guerra. E muito da derrota dos Estados Unidos não foi só a falta de experiência dos soldados americanos. Teve a falta de experiência, diga-se de passagem, até mesmo do bélico, da indústria bélica norte-americana, gente. Eles foram movidos lá, foi com o M16, MS-16, um fuzil que, apesar de ter uma tecnologia bacana, o M16 não chegava aos pés, né, da FN FAL, que era um armamento belga, utilizado por muitas potências, vai ser muito utilizado na África, sobretudo, muitas potências do Ocidente, e muito menos ainda do armamento que era utilizado pelos guerrilheiros, que era o Kalashnikov. Então, a gente está falando aí de um retardo tecnológico também nos Estados Unidos, com aqueles Bell Hooper, helicóptero, avião B-52 Stratofortress, negócio muito louco, muito caro, muito investimento, mas na prática faltava muito da experiência do soldado, e o próprio armamento do soldado também foi mal pensado para um ambiente pantanoso, um ambiente úmido, extremamente hostil, eu posso dizer, um ambiente hostil, que era um ambiente das selvas e das montanhas da Indochina. Então, a gente tem aí um armamento extremamente simples, que era o Kalashnikov, que era utilizado, inclusive os americanos, quando matavam os guerrilheiros, faziam uso desse armamento, né, novamente, né? Desse armamento Kalashnikov, eles trocavam. Então, era comum, muitas vezes, o armamento americano ele tinha um defeito na trava, né? Às vezes, o cartucho ele travava na saída da câmara. Então, o que acontece? Você tinha um armamento que muitas vezes era necessário em combate o soldado parar, se abaixar e fazer a desobstrução manual. E foi observado muitos soldados americanos mortos com o seu fuzil desmontado. E aí surgiu essa perspectiva, essa investigação, que depois provou sim por ser uma verdade absoluta,
Já no finalzinho da guerra, a partir de 73, né, se vê que a guerra acaba em 75, começa a entrar os fuzis M4 para substituir o M16. O M16 é um fuzil também enorme. Imagina um fuzil absurdo dentro do combate. Um fuzil, o M16 tem o quê? Um metro e pouco, sei lá, 1,20 m. É grande igual um FAL. Dentro da selva é complicado de você entrar com um negócio desse, um trambolho desse tamanho. E já o Kalashnikov, o cara tirava a coronha, ficava pequenininho, era tranquilo. E a lubrificação era tranquila, e era um armamento mesmo feito sob medida para as questões do conflito da Segunda Guerra Mundial. Mas nem na Segunda Guerra Mundial o Kalashnikov 47 entrou, né? Mas foi uma guerra. É até um armamento símbolo da Guerra Fria. E até se criou, estou falando de armamento, porque até hoje a gente joga alguns joguinhos, vocês jogam também, a meninada aí, vocês vão ver que sempre a arma do terrorista, o armamento terrorista no CS, vocês vão ver isso, é sempre o Kalashnikov, né? Então, é aquela arma da galera do mal. E você vê que os armamentos, o M4 e M16, é o armamento da galera do bem, é do CT, né? Contra o terrorista, é aquela coisa. Estou descontraindo um pouquinho, vagando um pouco, porque me lembrou os jogos, e assim, eu sou um fã de jogos. Eu não sou um gamer profissional, vocês podem ver, mas assim, eu curto muito e é algo, né, que fica na nossa memória. E a gente até, quando a gente tem um espírito investigativo, digo por mim, a gente faz até uns porquês. Porque, né, o terrorista sempre Kalashnikov e tal. Surgiu muito, né, essas coisas desse conflito. Foi uma guerra que trouxe muito avanço tecnológico, mas o peso que trouxe esse conflito significou para o mundo também foi muito, muito pesado. Bom, o tempo não nos permite trazer mais conflitos. Eu confesso que eu queria muito trabalhar com vocês aqui a Guerra Colonial Portuguesa, que é muito importante estar próximo da gente por causa do nome. Vocês entenderam o conflito que começou em 61, com a invasão de Goa, da Drana, Garavelli, Dil, da Mão, essas colônias, pequenas colônias na Índia, né? Pela União Indiana, pelo governo indiano. E depois você vai ver que essa guerra colonial ela vai se arrastar para a África. Ideais pan-africanistas vão surgir nas colônias de Angola, de Guiné-Bissau, e vão lutar contra o imperialismo branco, europeu, português, que era, como eu falei na última aula, um imperialismo histórico. Não é um imperialismo, como é que eu posso dizer, compulsório após 1884, Conferência de Berlim, não. O imperialismo de Portugal, nessas regiões da África, vem do século XV, século XVI, bem antigo. A mesma coisa na Índia, né? Aquela região de Goa, de Darão, de Dil, a grande batalha de Dil, de 1519, justamente remete aí até o período cruzadístico, né? A batalha de Dil foi uma coisa cruzadística. Foi entre turcos otomanos, muçulmanos, e cristãos europeus, portugueses, né? Pela consolidação do comércio, imagine, indiano. Então, aí você está vendo colônias que eram historicamente consideradas nem colônias. Né? Dias de passagem, eram territórios ultramarinos de Portugal. Eles vão acabar perdendo esses territórios a partir de guerras de guerrilha, de conflitos sérios que vão incorrer aí no afã. E a política, né, de Antônio de Oliveira Salazar, que era o dirigente português, não era presidente, nem era ditador, era um negócio estranho, era presidente do conselho, né? Mas, enfim, era ele que botava as cartas na mesa, em Portugal, né? O Estado Novo de 37, ele assume o poder e fica até 75 com a sua morte. E a Guerra Colonial, curiosamente, acaba em 74, com a Revolução dos Cravos, as independências são assinadas em 75, com o fim do conflito interno português, né, o embrólio da Revolução dos Cravos, e a nova República Portuguesa. O que eu posso levantar mais da Guerra Colonial? Foi uma guerra conhecida como Vietnã português, né, o melhor termo para se usar aqui. É uma guerra que Portugal quis mostrar sua força e teve força. Portugal usou os helicópteros Alouette franceses, armamento FM-FAL, metralhadora Browning, coisa pesada mesmo. Aviões, eles usavam Fiat G91,
coisa boa, mas assim, não bateu hoje e chegou desolado, meu irmão, no Kalashnikov que os guerrilheiros usavam, das armadilhas. Inclusive, em Angola ficou um legado triste da guerra colonial portuguesa, que vocês vão estar pesquisando, faço questão que vocês apresentem nos seminários, os legados e as tristezas que trouxe essa guerra. Pela insistência de Portugal mesmo em querer manter no século XX, até mesmo adentrar o século XXI, mantendo o que eles diziam ser uma província, né? Mas assim, não deixava de ser um regime colonial. A título de exemplo, não tinha assim uma política racista nas colônias portuguesas, tá? Só para deixar bem claro, não estou querendo defender colonialismo, mas não tinha racismo na colônia portuguesa, de racismo de Estado, racismo institucionalizado, como era nos Estados Unidos, inclusive, com as políticas de segregação, que inclusive é uma luta pan-africanista americana, que o professor Rafael até mencionou, que é justamente pela luta dos direitos civis dos negros, que os caras não tinham direito nenhum nos Estados Unidos, e era um direito. E a questão do negro nos Estados Unidos é uma questão profunda, que é os jus sanguíneos, né? Quem tinha, acho que uma gota de sangue negro, um parente negro, era área da sociedade. É um negócio absurdo. Então, assim, você vai ver que o século XX é um século de mudanças, de quebra de paradigmas. No caso de Portugal, não existia um racismo a esse ponto, mas era um racismo à portuguesa, né? Era o quê? Eram países que eles diziam, né, propagavam, e era, de fato, um país onde brancos e negros moravam na mesma rua, conviviam e tal. Não tinha um racismo assim de fato, mas lembrava até um racismo à brasileira. Era velado, tá? E a colônia portuguesa, as colônias portuguesas, nunca eram regidas por personagens negros. Você vai ver dirigentes coloniais sempre brancos. E aí vai haver questionamento. A gente aqui é 99% preto e vem branco mandar aqui, aí já viu, né? E aí começa a ter os imbróglios e a luta pan-africanista desses países, e a própria busca também, né, gente, pela liberdade, porque a questão da independência é a liberdade de você ter a sua autodeterminação, de você dizer que aqui é minha casa, e impor suas próprias regras, livre das amarras de uma potência estrangeira, vão ser muito mais fortes do que aquilo que a gente imagina, né? Enfim, falei até um pouco demais sobre a Guerra Colonial Portuguesa, mas eu trouxe alguns aspectos que foram importantes. A gente também vai ter alguns aspectos que vão ser observados na África, inclusive os anos de 1960 até 1985. 60 a 85, a gente vai ter aí os anos de chumbo da África. A gente vai ter guerra de Stanleyville no Congo, 64. A gente vai ter, aliás, se estende, né? Esses anos de chumbo na África se estende, né? Até hoje. Eu falei 85 porque eu pensei aqui que o senhor aí trouxe o pan-africanismo, Rafael, que a coisa estava mais calma e mais estável a partir de Tomás Sankara no Burkina Faso, mas parece que se arrasta, né? Então, as guerrilhas na África, elas vão ser algo que vai ser de longa duração histórica, mas a partir mesmo de 1960... Perdão, pode falar, professor. Que a confusão Com vai certeza. ser... Com certeza. E até hoje a gente tem reflexos disso, né? Em todo o continente africano, essas guerrilhas que são... Nós vemos até os alunos podem perceber ao ligar o jornal. A qualquer horário a gente pode ver passando situações extremamente complexas, né? Essas regiões de guerra, de tensões ali no continente africano. Professor Lucas, quer acrescentar mais alguma coisa hoje? Eu quero acrescentar, só para finalizar, pegar o que o senhor falou e fechar. Uma das causas da miséria da África que a gente vê hoje nos jornais não é decorrência direta do colonialismo, mas o colonialismo é o principal dos fatores. Mas o que vem depois, as guerras de guerrilha, os ideais, a disputa de poder, porque na África, infelizmente, quem mandava era quem tinha mais força bélica, mais força militar. Muito do poder foi arrancado na base da porrada, sem ter democracia, sem ter respeito, sem ter bom senso. Isso vai acabar gerando muita miséria,
muita pobreza, muito legado negativo que a gente associa até esse continente, infelizmente, eu diria pejorativamente isso, mas a África e a Ásia, né, não é pobreza, não é miséria. São lutas que foram intensificadas por causa da colonização, lutas antigas, disputas religiosas, disputas territoriais muito pretéritas, mas que o colonialismo ele vai agravar, porque a divisão de terras vai ser a gosto dos invasores. Né? Então, você vai ter mistura de povos, por exemplo, Nigéria, conflito na Nigéria, conflito de Biafra, vocês podem estar pesquisando, que foi em 67. Posso dizer com isso, você vai ter povos que têm a sua religião misturada, que antes eram muçulmanos para um lado, cristão para outro. Você vai ter povos que serão amalgamados, né? Parece, não é parece, é de fato uma visão racista do colonizador em ver o povo africano como uma coisa só, amalgamado, né? Não tem religião, não tem cultura, não tem história, não tem porra. É simplesmente povo subalternizado e ali fica, aquela coisa estanque. Sim. Mas não é assim, cada um tem a sua... E fica esse reflexo, né? E fica esse reflexo até hoje. Todas essas coisas que aconteceram durante o século XIX, século XX, né, tem o seu reflexo até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Essa questão da África como unidade, que todo africano é de qualquer lugar da África. E que todo africano é parente, todo africano se parece, e que todo africano falava a mesma língua. Então, são questões, né, a se refletir e se pensar aí pelos nossos alunos. Pois é. Para finalizar, professor, eu vou sugerir para eles aqui uma pesquisa sobre a Guerra Colonial Portuguesa. Eu acho que é bom um seminário. Alguma sugestão, professor, de pesquisa para eles? Não, vou preferir passar a sugestão de pesquisa para eles no nosso último tópico, né? Nossa terceira aula, nossa próxima aula de revisão. Pronto, beleza. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula, se eu viver, até lá. E um forte abraço. Valeu. Forte abraço. Até a próxima. Até a próxima.